Muito bem, já estamos voltando aqui para a TV Goiânia e o programa de hoje receberá a deputada estadual Isaura Lemos, que é do PCdoB, ela que é pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. Também está aqui outro pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, que é o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD. E o presidente estadual do PSDB, Paulo de Jesus, que no final do bloco anterior deixou uma pergunta para a deputada responder. Resuma, por favor, a pergunta, presidente. Então, deputada, que decisão a senhora tomaria com as primeiras denúncias sobre as obras do Mutirama? Primeiro que eu não receberia denúncia de coisas que eu não tivesse sabendo. Uma obra enorme como a do Mutirama, uma obra que é praticamente o mote principal da administração do Paulo Garcia, que deixaria sua marca, que deixará com certeza a sua marca. Eu não ficaria sabendo por denúncias. Eu ia estar acompanhando para e passo todos os dias o que estaria acontecendo na administração dessa obra. Isso é uma crítica a Paulo Garcia, de que ele não sabe o que está acontecendo? Eu não sei se ele não sabia o que estava acontecendo. Agora, o que eu fiquei sabendo foi pelos jornais. Ou é uma tática que ele copiou de Lula? O que eu fiquei sabendo foi pelos jornais, e ali tem muita contradição, tem questão que vem lá do processo licitatório, tem questões também políticas, porque o Mutirama realmente... o processo licitatório lá? Que eu saiba, é a prefeitura, a própria o diretor do parque. As contas da prefeitura que cuidou dessa questão, não foi a secretaria. Mas, então, deputada, não foi a secretaria a quem se atribui todas as mazelas, né? Fora os jornais. E que eu conheço o secretário Luiz Carlos Zorro, sei que ele é uma pessoa íntegra, jamais... Não estamos discutindo, a questão é essa. O Tribunal de Contas dos municípios, com os seus técnicos, sem política, disse que está tudo irregular. Se está tudo irregular, né, eu penso que tem que mostrar e ver aonde. Agora, parar a obra, não. Porque parar a obra é um prejuízo para a população. Mas a obra está parada. Foi solicitado que se parasse as obras pelo Ministério Público e tudo mais, mas ainda não está parada, não. Não, está parada. Né? Os brinquedos estão sendo montados. Os brinquedos estão montados. Agora a obra mas do a túnel... obra não. O túnel está parado mas há o muito tempo. do túnel é diferente, são duas obras ali. Uma é a obra da infraestrutura, que é do túnel, que ficaria em torno de 50 milhões, e da qual não se provou nada, se soltou aquelas pessoas que foram presas, detidas, foi visto que foi um equívoco naquilo ali, em todas as denúncias ali, porque existe muito interesse políticos também. Nós não podemos ir prendendo as pessoas sem um rito também. A Polícia Federal não tem nada a ver com política. Sim, mas a Polícia Federal prendeu, nós sabemos, né, não preciso nem citar nome, pessoas políticas aqui algemadas e depois soltou. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter mais cuidado nesse processo democrático com esse tipo de prisão. Existe política em todos os órgãos, não é porque a Polícia Federal não tem política lá dentro, claro que tem. Isso nós não somos aqui inocentes para pensar que não tem. Agora, tudo tem que ser averiguado, sem parar a obra. Eu sou contra parar qualquer obra, porque isso é prejuízo para a população. Mas, deputada, agora, averiguaria para e passo. Eu estaria parada. Acompanhando todos os detalhes, porque eu acho que denúncias não pode pegar um administrador sem saber os problemas que estão acontecendo no andamento daquela Mas, a bem da verdade, a obra já estava parada e nós mostramos isso, né, Bodoni, várias vezes, porque a empresa que estava fazendo o trabalho de fundação, a Solotrática, uma empresa de Brasília, retirou equipamentos, retirou máquinas, porque não estava recebendo. Sim. A obra estava parada. Sim, mas ela foi suspensa, mas já estava parada. Mas existe um capital para isso, já uma verba destinada no orçamento para isso. Agora, se atrasou e essa empresa se retirou, porque realmente houve toda uma dotação de orçamento para essa obra. Nós vimos isso pela imprensa, que esses 50 milhões existiam. Agora, como vocês sabem, isso atrasa. Olha, toda obra que depende de verba federal é um terror. Parece que o questionamento do Ministério Público, do TCM e da própria Polícia Federal, que foi impedida de entrar lá no primeiro momento, me parece que a questão não é questão de orçamento, porque o dinheiro existe, não. Parece que a dúvida é sobre a gestão pública, a aplicação do dinheiro. Parece que foi sobre questão de superfaturamento, essas coisas. Mas não agora, comprovaram. Se fazer política, todo lugar faz política.
Ué, então vai prender gente de tudo quanto é lugar. Se fazer política for malversar o dinheiro público, não aplicar corretamente. Agora, o gestor, que eu fiz a pergunta, era o seguinte: se a senhora, como prefeita de Goiânia, no primeiro momento, que atitude tomaria? O gestor público tem que acompanhar tudo, tem que saber tudo que acontece no órgão que ele dirige. Uma obra deste porte eu acompanharia igual a presidente Dilma. A presidente pessoalmente. Dilma, a presidente Dilma não esperou ninguém comprovar nada. Falou que é malandro rua. Qualquer obra pública, qualquer recurso pequeno ou grande é recurso público, é dinheiro do contribuinte. Esse deve ser isso, o gestor eficiente, o gestor que não fica com ironia em responder aos questionamentos. O gestor tem que ser eficiente, tem que tomar conta que aquilo é dinheiro do povo. Que o PCdoB tanto defende, claro, e nós defendemos, todo mundo defende. Mas o gestor público, era isso que eu queria saber. Eu acompanharia diariamente. Sendo noticiado, que atitude? Né? É isso que eu estava só querendo saber. Porque o gestor tem que ser eficiente, tem que ser claro, né? Ele tem que ser transparente. Olha, Paulo, tanto é que eu ajo dessa forma que eu não deixo nenhum papel em gaveta. O meu coisa assim, chegou algum problema, eu procuro decidir na hora. Porque eu penso que... E uma obra desse porte tinha que ter um acompanhamento diário, porque é a maior obra do governo dele. Que é a marca que ele quer deixar. Eu não sei que marca que ele vai deixar dessa obra, viu? Porque, inclusive, ou é de um jeito ou é de outro. Deixa a obra ficar pronta, né? Que jeito? Vai ser pelos editais, pelos proclamos dos tribunais, ou se vai ser realmente para atender a população. Porque eu vejo um mundo de dinheiro que podia ser transportado para 2 mutiramas, fazer um, por exemplo, lá na região, na região noroeste, porque a população, para sair de lá, pagar ônibus e depois pagar para vir no mutirama, só pelo prazer de fazer o melhor parque da América Latina, aí que entra a prioridade do gestor público, também da população, e atender a gestão pública. E o prefeito esteve nesse programa aqui e disse que pessoalmente e permanentemente ele acompanhava a obra. Então ele sabia. Só que pessoalmente e permanentemente a nossa equipe esteve lá todos os dias e nunca vimos o prefeito lá. Só foi uma vez, inclusive, dando privilégio para um veículo de comunicação para mostrar os brinquedos lá. Só. Nada mais do que isso. Eu nunca mais vi um prefeito por lá. Só fazer uma participação muito rápida nisso. Sim, eu queria ouvi-lo, até porque eu fui secretário também da prefeitura, não, só para dizer o seguinte, de uma área importante que foi de planejamento. Então, faltou planejamento nessa história? O que é que faltou? Não só planejamento, mas o problema maior, dentro da pergunta do Paulo, é o seguinte: o que fazer? O que a gente percebe é que esse problema houve repercussão, inclusive, nacional, porque lá no Ministério do Turismo tem envolvimento, e lá no Ministério do Turismo foi tomada atitude. Foi afastado o ministro, foi afastado o diretor. Então, o que nos deixa preocupados não é tanto a questão da obra, deputada, é a questão de a gente perceber uma ação que está se buscando da transparência. Eu vi, por exemplo, um programa aqui do Paulo Wellington e veio só o vereador que fez a denúncia, veio só o vereador Elias Vaz e não veio ninguém fazer o contraponto. Então, o que nos assusta hoje é o silêncio. E, por exemplo, e não é só uma questão de falta de ação, porque quando foi denunciado que havia problema na licitação com o ex-secretário que estava lá, em 24 horas o secretário foi afastado. Isso estou falando do público, né? Mas foi o ex-secretário de compras, que era o João, né? Então, ele foi afastado em 24, 48 horas, né? E nessa situação toda do mutirama, até hoje não houve nenhuma ação na prefeitura para se buscar dar mais transparência, para se buscar internamente e ver da onde está surgindo tanta coisa. Então, isso eu acredito que está devendo. Faltou voltar atrás. É feio voltar atrás. O prefeito Íris Rezende Machado voltou atrás quantas vezes em decisões que ele tinha tomado. O negócio do parquímetro, por exemplo. Voltou atrás, anula tudo, para tudo. Vamos fazer outra coisa. Mas por muito menos, né? Exatamente. Ele tomava a decisão, não deixava que a coisa corresse errada. O que fica preocupante também, assim, preocupante eu acho que do lado do PMDB, porque esse silêncio também se sugeriu que isso foi obra iniciada no governo Íris Rezende. Foi recurso obtido naquele momento. Será que, por conta dessas questões, joga-se a culpa do parceiro? Ou eles não são parceiro político? Estão jogando a culpa no PMDB. Eu acho até estranho, porque o PMDB não tem um candidato a prefeito em Goiânia, né, com o tamanho que ele é.
E está jogando a culpa em cima dele. Todo mundo fica quieto. E ninguém, né? e nenhum deputado do PMDB que fala que vai apoiar Paulo Garcia vem fazer a defesa. Nem do Paulo Garcia e nem da obra que o Iris Rezende é que iniciou. Isso é coisa preocupante. Será que isso aí é transparente? Será que funciona mesmo? A população tem que saber de onde que saiu esse dinheiro, para onde que foi, o que estava errado. Parece aí o Paulo Garcia, o nosso prefeito de Goiânia, parece que quem é o culpado hoje é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o TCM e outros órgãos de controle. Ele declarou dias atrás, né, que do jeito que está, parece que não querem que ele trabalhe, não querem que ele entregue a obra, uma coisa assim, né? Pois é, e o detalhe é que o ex-prefeito Iris Rezende Machado voltou a colocar a colher de pau no meio da conversa, e o Wagner Siqueira esteve aqui dizendo que se não fechar o acordo para 2014, o PMDB vai lançar candidato, sim, e que o Wagner é um dos nomes, né? Agora o ex-prefeito Iris apareceu, Vaguinho, você vai ser secretário do Paulo Garcia, tal, não sei o que, querendo empurrar uma secretaria para ele lá, para tirá-lo do páreo, quer dizer. Então, quando aparece quem quer dar viva voz ao partido, né, para tentar revigorar a coisa, aparecem os caciques e botam o pá de cal em cima. E aí a coisa não funciona. Não, a preocupação maior que eu vejo nisso e tudo é que você entra numa eleição, sai na outra, preparando a outra e a população fica sem ter os benefícios. Isso a gente pode ver muito tranquilamente hoje. Hoje você vê, por exemplo, até hoje, né, cadê o zoológico? Que é um parque de diversão público. Por que não termina? Será que é quando esperar que todos os animais estarão mortos para inaugurar lá? Igual aquela ponte que liga lá a Avenida dos Alpes com a T8, né, do Sudoeste com o Jardim América. Por que não termina? E a população? E fica se discutindo apoio à eleição de 2014, 2018, esquecendo a população. Isso é que nós devemos estar preocupados. O gestor público tem obrigação disso. Tá bem, e a gente tem a preocupação também de ter sempre representantes de todos os partidos. Hoje, né, até pelo tamanho do estúdio, da mesa e também o tempo que a gente tem, não daria para a gente convidar todos os integrantes de todos os partidos. Mas a gente sempre faz um rodízio, né, estamos recebendo aqui, tanto que na semana semana passada não tivemos o programa, na semana retrasada esteve o Wagner conosco. Exatamente. Aqui, né, do PMDB. Né? O Bruno Peixoto já esteve várias vezes, que é outro nome colocado como pré-candidato do PMDB, luta para ter o nome indicado. Então a gente está sempre recebendo o pessoal do PMDB, a menos que o assunto seja desagradável. E aí, como disse, ele, como telespectador Francisco Júnior, deputado estadual, aí fica difícil. Aí ninguém quer vir, ninguém quer discutir, né, Bordani? Você, que vive na redação, sabe a dificuldade da nossa produção em conseguir pessoas para virem ao programa. Exatamente. E as pessoas não vão, ou arrumam desculpa, né? Tem gente que arruma desculpa, não, o governador pediu para eu não ir. O outro fala, não, o prefeito não sei o que lá, eu não vou mexer com isso não. Quer dizer, eu vou lá, vou me desgastar. Resultado, nós queremos dar voz e vez a todos, né? Para fazer o contraponto, inclusive, porque ninguém fique ausente de responder, de se defender aqui, né? Mas eles não vêm. Principalmente o artista principal da peça, do cenário, que é o prefeito, chamado várias vezes e recusa a comparecer. Que, a bem da verdade, também não tem nada a ver com o governador. Nesse caso, né, não. Os que não vêm por orientação do próprio partido PT e também do PMDB. Não é isso? Não, eu só estou citando o caso específico agora dessa confusão toda no mutirão. Não, eu só citei o governador en passant, lembrando de um certo candidato que a gente chamou, de um certo político que a gente chamou, não, deu a desculpa, o governador pediu para eu não ir, porque não sei o que tem e tal. E depois não foi nada disso. Não foi nada disso, né? Deve ser do governo passado. Mas aqui é um espaço para esclarecer a população do que está acontecendo. Mas nesse caso a gente viu que foi o convidado que inventou a história, né? Exatamente. O governador não tem, né? Se trata de defender o governador. Estou nem sabendo. Estou nem sabendo. Nem sabendo. Bem, vamos lá. Intervalo comercial e a gente volta já.